Um retrato da educação em Portugal. José Guilherme Aguiar, olhando para este relatório, olhando também para aquilo que é o papel, muitas vezes, das autarquias, é determinante esta proximidade para combater o insucesso escolar? É importante que haja uma sinergia de que os esforços sejam comuns, mas este caso de Faf parece um caso paradigmático. Eu acho que os alunos de Faf, naturais de Faf, não são mais inteligentes que os outros dos restantes países. Agora, aquele aluno deu ali a resposta, a competitividade. Competitividade, a proximidade, acho que há muito mérito do corpo docente, porque essa é uma coisa que é um ambiente que se constrói. A competitividade é uma coisa que se aprende, ou que se deveria aprender desde muito cedo, e aí a parte desportiva tem algum interesse, porque é no desporto que se aprende também a ser competitivo, e estes alunos sentem uma competitividade extremamente interessante, e por isso eles querem ser melhores do que os seus próprios colegas. Este ambiente de competitividade não é estragado às vezes normalmente acontece quando aparece um bom aluno, que ele em vez de ser apoiado, em vez de ser digamos, avaliado positivamente, é diminuído até pelos seus próprios colegas às vezes, e aqui não acontece isso, e por isso este é um exemplo que pode ser seguido em quase todas as escolas do país. Fundamentalmente é onde os pais, os alunos e sobretudo o corpo docente conseguem fazer desta comunidade. Naturalmente, se a autarquia for inteligente, apoia. Se a autarquia tiver aquilo que a visão objetiva e crítica, naturalmente que apoia estas iniciativas através de muitas formas. Há muitas maneiras de incentivar estes jovens. Naturalmente não é através de novos empregos, mas através de estágios profissionais, através de medidas objetivas que podem criar ainda maiores incentivos nestes jovens para que eles possam ir mais longe. Mas este caso de Faf foi muito bem explicado, porque explica que quando há vontade, quando há sinergia, quando há um grupo coeso, onde fazem parte, como numa equipa desportiva, o treinador, os auxiliares, o massagista, os adeptos e os jogadores, quando está tudo bem juntinho, naturalmente os resultados aparecem. André Ferreira, é de facto a educação um pilar para o futuro do nosso país e deve ser também uma preocupação das autarquias? Justamente, aliás, um país só pode almejar ter futuro se efetivamente houver uma aposta por parte do Governo e central, e depois delegando as competências nas autarquias locais na educação. Um país que não tenha uma aposta forte na educação certamente estará condenado ao fracasso. E as autarquias, pelo papel de proximidade que têm junto das populações, têm um papel absolutamente fundamental e vital para que efetivamente a educação, e haja uma boa educação para os diferentes alunos. E nessa medida, a aposta deve ser fundamental. Há que salientar inúmeros programas que têm vindo a ser desenvolvidos pelos sucessivos governos, nomeadamente no que diz respeito à melhoria do espaço físico das escolas. O país hoje tem centros escolares que se deve orgulhar, mas é necessário que, efetivamente, essa melhoria que existe do espaço físico, que a todos nós apraz sublinhar, também se repercuta agora numa aposta efetiva nas pessoas e na formação dos diferentes agentes educativos. Penso que deve ser para aí que os governos e as autarquias locais devem dar particular enfoque, porque no momento de crise a educação é um pilar fundamental, sempre foi, mas particularmente neste momento de dificuldade financeira e social que o país atravessa. Muito foi feito em matéria de educação e muitas mudanças. André Ferreira, a questão dos mega-agrupamentos que foram criados, na sua opinião, prejudicaram ou facilitaram esta integração dos alunos e da comunidade escolar? Essa análise deve ser feita de forma casuística. Em abstrato, ninguém coloca em causa a bondade da medida. Todavia, nem sempre a sua implementação no terreno se repercute numa melhoria do ensino. Há situações bem-sucedidas e há outras em que o critério da proximidade está em causa, e aí pode ter consequências nefastas ao nível da aprendizagem escolar, e é isso que, naturalmente, no meu caso em concreto, mais me preocupa, nomeadamente no Concelho de Penafiel, onde essa situação não foi devidamente acautelada pelos agentes políticos locais. José Guilherme Aguiar, é de facto uma avaliação que deve ser feita, esta questão dos mega-agrupamentos? Eu acho que sim. Eu acho que tudo aquilo que é mega corre sérios riscos. Tamanho não é qualidade. E por isso os mega-agrupamentos, se não forem
se não tiverem, sobretudo, uma gestão muito equilibrada, muito rigorosa, podem conduzir a alguma desordem, não criar objetivamente as condições que foram pretendidas quando se quiseram criar estes mega agrupamentos, que acho que foram decisões que tiveram a ver mais com a poupança de recursos que propriamente com os méritos que essas fusões se deu. Aliás, a mesma coisa se dá nas reorganizações administrativas. O tamanho não é qualidade só por si. Fundamentalmente há que respeitar caso a caso e objetivamente procurar tirar de cada exemplo ou de cada situação o melhor que se puder e souber. José Guilherme Aguiar, agradeço por estar connosco neste último jornal. Obrigado. Agradeço também a André Ferreira, muito obrigada aos